Saudações a toda a comunidade semiana, saudações a toda a comunidade acadêmica. De Vasco Alexandre Xingovo Júnior, estudante do curso de licenciatura em contabilidade e auditoria no ensino. Estou aqui hoje para apresentar mais um exercício, este que será teórico, sobre o quadro conceptual. Tem a ver com a cadeia de contabilidade financeira 1, lecionada pelo docente Abílio Oxanga. Introdução. Segundo o aparelho de 1996, define o quadro conceptual como suporte teórico da normalização contabilística que desenvolve os fundamentos conceptuais da informação financeira com a finalidade de dotar de sustento racional e consistência de congruência lógica às normas contabilísticas com as quais se estabelece aquela informação. O quadro conceptual está para a contabilidade como constituição para o direito. Não sendo uma norma, o quadro conceptual identifica utilizadores das demonstrações financeiras, orientando-nos sobre o momento do reconhecimento sem um ativo, um passivo, rendimentos e gastos, e quais são as suas bases de mensuração. Aqui hoje nós abordaremos sobre qual é o objetivo das DIFs, do que trata o quadro conceptual, quais são os pressupostos subjacentes à sua preparação, quais são as suas características qualitativas que fazem com que a informação constante das DIFs seja útil, como é que fazer o reconhecimento e a mensuração dos elementos das DIFs, conceitos de capital e manutenção de capital financeiro e físico. Âmbito de aplicação. Temos DIFs com finalidades gerais, visam as necessidades de informação de um conjunto alargado de utilizadores. As DIFs têm como finalidades gerais, elas visam as necessidades de informação de um conjunto alargado de utilizadores. Excluem-se as DIFs com finalidades especiais. DIFs para efeitos de gestão interna. Temos DIFs para efeitos fiscais. As próprias DIFs, elas aplicam-se quer as DIFs individuais, quer as DIFs consideradas, cuja sua preparação é sempre de responsabilidade do órgão de gestão. Mas o que é DIF? DIFs são parte do processo de relato financeiro e normalmente compreendem o quê? Dizemos que DIFs, são um processo de relato financeiro e eles compreendem o balanço, a demonstração dos resultados, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração de alterações no capital próprio e as notas explicativas, ou seja, as descrições e mapas suplementares. E as DIFs, elas não incluem os relatórios de gestão sobre negócios e a atividade da entidade, mesmo que estes sejam de preparação obrigatória ou por lei ou pelos estatutos. Quais são os objetivos das DIFs? As DIFs, elas têm como objetivo proporcionar informações que sirvam um conjunto alargado de utilizadores sobre a posição financeira, o desempenho e a alteração da posição financeira. Os DIFs têm como objetivo dizer qual é a posição financeira, qual é o desempenho que tu tens ou que a empresa tem, e quais são as alterações da posição financeira. Também a informação necessária à tomada de decisão poderá não se esgotar nas DIFs, ou seja, a informação financeira, informação perspectiva, entre outros. As DIFs, elas permitem avaliar a qualidade de gestão. As DIFs, elas permitem avaliar a qualidade de gestão.
Quanto à posição financeira, afeta por. Na posição financeira, falamos dos recursos econômicos controlados, falamos de uma estrutura financeira, falamos da liquidez, falamos da solvência, falamos da capacidade de adaptação às mudanças do ambiente em que opera. Também tem a utilidade, previsão sobre futuras necessidades de financiamento, previsão sobre distribuição futura de dividendos, capacidade de obtenção de futuros financiamentos, previsão de capacidade de cumprimento dos compromissos financeiros na data de vencimento. Também tem a disponibilidade de caixa e curto e médio prazo para a satisfação dos compromissos futuros. Quanto ao seu desempenho, ou seja, a utilidade, tem o desempenho, ou seja, temos que o objetivo das dívidas ela tem a posição financeira de desempenho. No desempenho, tem a utilidade, a avaliação das alterações potenciais nos recursos econômicos, a previsão sobre a variabilidade do desempenho, a previsão sobre a capacidade de originar fluxo de caixa a partir dos principais recursos existentes, previsão sobre a capacidade de originar fluxos de caixa a partir dos principais recursos existentes. Também temos as alterações financeiras. As alterações financeiras servem para avaliar as atividades operacionais de investimento e de financiamento durante o período contabilístico. Elas proporcionam bases para avaliar a capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa. E tem previsão sobre as necessidades de utilização dos fluxos de caixa. A posição financeira ela faz parte do ativo, passivo e capital próprio. O desempenho faz parte dos rendimentos e gastos. A alteração da posição financeira são demonstrações específicas. Também teremos os pressupostos subjacentes, base de acréscimo, que falaremos ao longo do nosso conteúdo, a continuidade das operações, a constitucionalidade, a relevância, a fiabilidade, a comparabilidade. Teremos também os constrangimentos da informação fiável e relevante. Teremos como oportunidade o balanceamento entre a fiabilidade e a temporalidade, que pode afetar a relevância. Temos o equilíbrio entre custos benéficos da informação a prestar, que são benefícios que devem exceder os custos de prestar. Teremos equilíbrios entre as características qualitativas, de forma a garantir o objeto das demonstrações financeiras. Também o nosso quadro conceitual terá como características qualitativas a aplicação das principais características qualitativas. Teremos elementos das demonstrações financeiras, que são as demonstrações financeiras, que retratam os efeitos financeiros das transações e os outros acontecimentos, agrupando-os em grandes classes conforme as suas características econômicas. Estas grandes classes são chamados os elementos de demonstrações financeiras. A apresentação de elementos no balanço e na demonstração de resultados implica um processo sub-classificação. Por exemplo, os ativos e os passivos podem ser, pela sua natureza ou função no negócio da entidade, a fim de mostrarem a informação da forma mais útil aos utilizadores para tomarem decisões econômicas. Posição financeira. Falando do ativo, temos um recurso controlado. Ainda no ativo temos resultados de acontecimentos passados. Também temos os esperados que benefícios econômicos futuros foram para a entidade. Isto tudo será abordado no rodar da nossa explicação.
Também tenho que explicar quanto aos gastos. Também teremos gastos, rendimentos, teremos reconhecimentos. Deixar porque também aqui abordar um pouco sobre reconhecimento. Dizer que reconhecimento é o processo de incorporar o íntegro no balanço ou na demonstração de resultados, que satisfaça a definição de elemento cumpre os seguintes critérios. É provável que foi a entidade ou da entidade benéficos econômicos futuros. É possível mensurar o valor do item com a fiabilidade. Se um item cumpre com a anterior, tem obrigatoriamente ser reconhecido nas DIFs, ou não sendo aceitável apenas a sua divulgação nas notas ou outra informação explicativa. O reconhecimento deve atender à materialidade nos termos referidos, probabilidade de benefícios econômicos futuros. Eis que considera o grau de incerteza da ocorrência, leva em conta as evidências disponíveis à data de preparação das DIVs. O reconhecimento quanto à fiabilidade da mensuração, ela pode implicar estimativas razoáveis. Caso não seja possível a estimativa razoável, não deve ser reconhecido. Também teremos a alteração das evidências disponíveis à data de preparação das TIFs. Eis que pode alterar as condições de reconhecimento. Caso seja relevante para a compreensão da posição financeira e não estejam disponíveis estimativas razoáveis, deverá ser divulgado. Também teremos reconhecimentos de ativos, este que é reconhecido no balanço quando provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e um ativo tem um valor que pode ser mensurado com a fiabilidade. A fiabilidade irei explicar mais à frente, que tem a ver com a confiança e a credibilidade, ou seja, sim, irei abordar mais à frente, tem a ver com confiança, a credibilidade do assunto. Implica quase certeza. Temos aqui a implicação quase certeza. O eis que não é reconhecido no balanço quando for considerado improvável que despedeio suportado não fluirão para entidades benéficos econômicos para além do período contabilístico corrente. Também teremos reconhecimentos do passivo. Reconhecimentos do passivo, estes que ocorrem quando o reconhecimento no balanço provável que ocorrerá a saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e quantia pela qual a liquidação terá lugar pode ser mensurada com a fiabilidade. O que isto implica? Implica que a probabilidade elevada, genericamente o grau de certeza associado ao reconhecimento de um ativo é necessariamente mais elevado que o associado ao reconhecimento de um passivo, ou seja, a sua prudência. Também teremos os reconhecimentos dos gastos. Reconhecimento dos gastos. Os gastos são reconhecidos quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros que podem ser mensurados com fiabilidade, em resultado de uma redução de um ativo ou de um aumento passivo. Eis que isso ocorre em simultâneo com o reconhecimento de reduções do ativo ou do aumento do passivo. Estes são reconhecidos na demonstração de resultados, pois é na base de uma correlação direta entre os custos suportados e os proveitos obtidos de itens específicos de rendimentos, que são matching entre custos e proveitos, ou nomeadamente gastos e rendimentos, podemos assim dizer. Temos os benefícios econômicos esperados, estes que ocorrem em vários períodos contabilísticos, e a correlação com os rendimentos apenas pode ser determinada indiretamente ou de forma geral. Basicamente tem a ver com gastos,
reconhecidos na demonstração dos resultados numa base racional e sistemática de um processo de alocação, normalmente relativo a gastos relacionados com o uso de ativos, exemplos, edifícios, marcas, entre outros. Ainda no reconhecimento de gastos, teremos o reconhecimento imediato. Este reconhecimento imediato vem com despedios que não produzem benefícios econômicos futuros. Também no passivo é suportado sem que ele corresponda a um passivo. Ainda ao longo do nosso trabalho falaremos da mensuração, que é o processo de determinar os valores monetários através dos quais os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos e apresentados nas TIFs. Falaremos dos custos históricos, o custo corrente, o valor realizável, o valor presente. Quanto aos pressupostos subjacentes, temos o PGC-NIF, que é a base de acréscimo, continuidade das operações. E temos a PGC, que é a especialização dos exercícios e a continuidade, que são princípios contabilísticos fundamentais. Teremos as características qualitativas do PGC-NIF, que são a conversibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Igualmente será para o PGC, que será a conversibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Ou seja, é uma informação financeira, são características qualitativas. Os elementos da DIF para o PGC-NIF, temos um ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos. Para o PGC, temos uma definição omissa no PGC. Temos um tratamento implícito dos elementos nas DIFs. Ainda no quadro conceptual, teremos efeito ao nível de fiscalização da DGI, que é uma necessidade de aprender claramente os conceitos de ativos, passivos e rendimentos e gastos. Poderão ocorrer em situações que no atual PGC se classificam como ativos e que no PGC-NIF não cumpram com a definição e o critério de reconhecimento. No momento da adopção do PGC-NIF, poderão ocorrer situações de transações consideradas no ativo em PGC que serão reclassificadas para resultados ou resultados transitados. Também temos a necessidade de aprender claramente os conceitos de ativo, passivo, rendimentos e gastos. Poderão ocorrer situações em que será necessário efetuar a interligação das NCS com o quadro conceptual para identificar claramente o tratamento adequado. Exemplo, os ativos tangíveis. Também teremos um caso em que, em caso de inexistência de uma norma específica sobre uma determinada transação, aplica-se os princípios previstos em normas semelhantes, tendo em consideração os requisitos estabelecidos no quadro conceptual. Continuando, falarei sobre finalidades das DIFs. A finalidade das DIFs as DIFs têm como uma finalidade ajudar aqueles que preparam as DIFs na aplicação do PGC ou NIF, a ajudar os auditores a formar opiniões sobre as demonstrações financeiras, se estão preparadas em conformidade com PGC ou Plano Geral de Contas, NIF, ajudar os utilizadores de ativos na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras, se estão preparadas em conformidade com o PGC-NIF. Temos os utilizadores das demonstrações financeiras. Para os utilizadores das demonstrações financeiras,
Temos os potenciais investidores. Os potenciais investidores, eles analisam o retorno e o risco dos investimentos, usando as demonstrações para decidir se devem comprar, manter ou vender ações. Eles também avaliam a capacidade da empresa de pagar dividendos. Também os investidores, através de... Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os investidores, através das demonstrações financeiras, querem saber se o dinheiro que eles colocarão na empresa será retornado através de um lucro ou não. Temos a situação dos empregados. Os empregados também podem ter interesse, sim, embora em menor grau, na estabilidade e nas condições da empresa. Temos os financiadores. Estes financiadores, eles examinam as demonstrações para determinar a solvência e a capacidade da empresa de pagar seus empréstimos e juros dentro do prazo. Sendo assim, os fornecedores e outros credores estão interessados na informação financeira para saberem se a dívida que a empresa tiver com eles será liquidada ou não. Temos aqui o cliente. Sabemos que existem clientes dependentes, ou seja, os clientes eles podem analisar as demonstrações, especialmente em acordos de longo prazo, para se certificarem da continuidade do negócio do fornecedor. Pois sabemos que existem clientes dependentes de certas empresas. Eles querem saber eles procuram saber como está a saúde financeira da empresa. E tem clientes que compram e revendem. Sendo assim, se a disponibilidade do produto existe. Temos aqui o governo e seus departamentos. Para o governo e seus departamentos, eles monitorizam o cumprimento das obrigações fiscais e regulatórias, bem como o impacto da empresa na economia. Temos o público em geral. O público em geral, incluindo analistas financeiros e concorrentes, utiliza demonstrações financeiras para avaliar o impacto da empresa na economia local e na sociedade. Objetivo das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras têm como objetivos proporcionar a informação sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado de utilizadores no processo de tomada de decisões econômicas. Pois também apresentarei os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Temos aqui o base de acréscimos. O base de acréscimos, os efeitos das transações e outros eventos são conhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade ela não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Ou seja, sempre a contabilidade ela é efetuada, ou seja, há registro quando há movimento da caixa, ou seja, quando existem transações, entradas e saídas, pagamentos, gastos, rendimentos. Temos aqui a continuidade das operações. As DIFs, elas são preparadas no pressuposto de que a empresa irá prosseguir
a sua atividade operacional, assumindo-se que a empresa não tem a intenção de entrar em liquidação ou reduzir o nível de negócio. Caso haja, as DIFs devem ser preparadas na base de liquidação e que deve ser divulgada. Caso haja previsão da dissolução de entidade, as DIFs devem ser elaboradas numa base de liquidação. Isto implicará, por exemplo, a apresentação das contas a receber e a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. Também teremos o reconhecimento de perdas com a imparidade dos ativos. Temos aqui características qualitativas das DIFs. As principais características qualitativas das DIFs são 4 a destacar: com a imprevisibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Primeiro, abordarei a comparabilidade. A comparabilidade. As demonstrações financeiras devem ser fáceis e rapidamente. Compreensibilidade, desculpa. As demonstrações financeiras devem ser fáceis e rapidamente entendidas pelos seus utilizadores. Os utilizadores das demonstrações financeiras têm certa noção em gestão de negócios ou contabilidade. Então, as demonstrações financeiras elas devem ser de fáceis compreensões e não devem ser excluídas nela nenhuma informação só porque será difícil de certos gestores ou contabilistas, ou seja, os leitores das DIFs, né, nesse caso, entenderem essa informação, pois todo o processo é relevante e deve constar na demonstração financeira. Passo aqui para a relevância. A relevância é uma informação que é considerada relevante quando influencia na tomada de decisão. Ou seja, tudo aquilo que influencia na tomada de decisão é relevante. Temos aqui um exemplo. Por exemplo, temos aqui um sócio de uma empresa. Nós abrimos, posso assim dizer, nós abrimos, a nossa empresa está a funcionar. Estamos no mês de agosto e houve uma ideia do mês de julho que devia se implementar no mês de junho. Aliás, julho, que devia se implementar no mês de... Houve uma ideia no mês de junho que devia se implementar no mês de julho, pois não foi concretizada. Então aquilo não terá nenhuma relevância, pois aquilo já é algo ultrapassado. Pois o que terá relevância será a relevância aquilo que será feita no momento, ou seja, naquele mês e naquele momento que estamos a ser abordados. Isso terá uma relevância, ou seja, afetará na tomada de decisão de certas coisas. Pois que dissemos que a relevância é uma informação que é considerada relevante quando influencia na tomada de decisão. Então, nós temos que falar algo, pois aquilo nos fará entender ou nos levará a uma certa tomada de decisão. Temos aqui a fiabilidade. Fiabilidade. As demonstrações financeiras devem ser fiáveis, confiáveis, livres de qualquer influência de terceiros. Livres de qualquer influência de terceiros. O que isso quer dizer? As demonstrações financeiras, elas não podem ser adulteradas. Elas devem ser de confiança a todos os leitores das DIFs, né, nesse caso, entenderem essa informação. Pois todo o processo é relevante
e deve constar na demonstração financeira. Passo aqui para a relevância. A relevância é uma informação que é considerada relevante quando influencia na tomada de decisão. Ou seja, tudo aquilo que influencia na tomada de decisão é relevante. Temos aqui um exemplo. Por exemplo, temos aqui um sócio de uma empresa. Nós abrimos, posso assim dizer, nós abrimos, a nossa empresa está a funcionar. Estamos no mês de agosto e houve uma ideia do mês de julho que devia se implementar no mês de junho. Aliás, julho, que devia se implementar no mês de... Houve uma ideia no mês de junho que devia se implementar no mês de julho, pois não foi concretizada. Então aquilo não terá nenhuma relevância, pois aquilo já é algo ultrapassado. Pois o que terá relevância será a relevância aquilo que será feita no momento, ou seja, naquele mês e naquele momento que estamos a ser abordados. Isso terá uma relevância, ou seja, afetará na tomada de decisão de certas coisas. Pois que dissemos que a relevância é uma informação que é considerada relevante quando influencia na tomada de decisão. Então, nós temos que falar algo, pois aquilo nos fará entender ou nos levará a uma certa tomada de decisão. Temos aqui a fiabilidade. Fiabilidade. As demonstrações financeiras devem ser fiáveis, confiáveis, livres de qualquer influência de terceiros. Livres de qualquer influência de terceiros. O que isso quer dizer? As demonstrações financeiras, elas não podem ser adulteradas. Elas devem ser de confiança total, confiança absoluta. Elas não devem apresentar nenhum desconforto, ou seja, elas devem ser sempre confiáveis. Nenhum terceiro pode vir aqui tentar adulterar a nossa demonstração financeira. Não pode se aceitar que nenhum venha a adulterar a nossa... Ou seja, não podemos fazer aquilo que chamamos de contabilidade mecanizada, ou seja, as demonstrações financeiras, ela abrange muitas pessoas e a exclusão da contabilidade criativa, ou seja, também não podemos, é totalmente abonível, nós devemos excluir a contabilidade criativa. O que é a contabilidade criativa? É quando nós criamos números imaginários para fechar os balanços e as contas. É aí onde entra o processo da fiabilidade. Nós temos que ter total confiança nas demonstrações financeiras, pois nós não devemos criar nenhum número fictício para aquilo que é nossas demonstrações financeiras, pois isso, caso seja pegue pelo processo aduaneiro ou fiscal, ser pego pelo Estado, isso aí daria prisão, que na verdade teria alguma relevância para certas tomadas de decisão, ou seja, perderia aquilo que seja perderia credibilidade, o seu trabalho perderia credibilidade e as demonstrações financeiras ficariam mesmo assim. Comparabilidade. As demonstrações financeiras também são feitas com o intuito de serem comparadas com tendências econômicas e comparadas nesse momento. Se no mês de outubro as vendas foram positivas e no mês de agosto as vendas foram negativas, nós devemos fazer uma comparação, ver o que deu certo para que no mês de outubro houvesse mais vendas, o que deu errado para que no mês de setembro ocorressem mais vendas. É a partir desse processo que nós analisamos as demonstrações financeiras. É a partir desse processo que nós analisamos os pontos fracos, os gastos e os rendimentos de certos estados. É a partir desse processo
que nós fazemos a circulação final das nossas informações financeiras. Ou seja, final no sentido de podemos comparar com os gastos do mês anterior, ou assim dizendo, é para isso que serve a comparabilidade. Temos aqui os elementos das demonstrações financeiras. Elementos das demonstrações financeiras, temos aqui o ativo, passivo e capital próprio. O que é um ativo, o que é um passivo, o que é um capital próprio? Um ativo é um recurso usado, ou seja, é um recurso contratado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que flua para a entidade com benefícios econômicos futuros. Benefícios econômicos futuros? Sim, benefícios econômicos futuros. É onde uma empresa espera que um ativo possa contribuir diretamente ou indiretamente com valores monetários para a empresa. Ou seja, é aquilo que é o resumo do ativo. Resumindo, um ativo é aquilo que faz parte da vida de uma empresa. É tudo aquilo que movimenta uma empresa, que faz com que, ou seja, que a empresa flua. É isso que podemos distinguir como ativo. É tudo aquilo que faz com que a empresa flua. E um passivo. O que é um passivo? Um passivo é uma obrigação presente da empresa resultante de acontecimentos passados, cuja a liquidação se espera que resultem da saída de recursos incorporando benefícios econômicos. Assim como um ativo, um passivo é resultante de acontecimentos passados e espera-se que a empresa varie os seus valores. Ou seja, dizemos que aqui um passivo é uma obrigação presente na empresa resultante de acontecimentos passados. Ok, um passivo, o que é um passivo? Um passivo é quando nós procuramos movimentar a empresa com buscas de apoios financeiros, buscamos bens materiais, buscamos fazer fluir a nossa empresa, precisamos de incorporar os bens na empresa, nós procuramos agentes passivos, aquilo que são nossas obrigações para pagar, que são os nossos credores, que são os nossos fornecedores, entre outros. Capital próprio. Capital próprio cujo interesse não é muito relevante no quadro conceptual, ou seja, não traz aqui muita relevância. É um interesse nos ativos de entidade, deduzido aos dados do passivo, cuja não tenha mensuração no quadro conceptual. Dizemos que aqui o capital próprio não tem aquela certa relevância no nosso quadro conceptual, pois, como posso dizer, pois o capital próprio ele representa aquilo que é a situação líquida da empresa, ou seja, aquilo, sim, representa aquilo que é a situação líquida da empresa. Passemos para aquilo que é os elementos. Desculpa. Temos aqui reconhecimentos dos elementos das divs. O reconhecimento, antes de falarmos muito, dizer que reconhecimento é o processo, é um processo de incorporar
no balanço ou nas demonstrações financeiras o item que satisfaz a definição de um elemento e que cumpra com os requisitos e os critérios de um reconhecimento. O item que satisfaz a definição de elemento deve ser reconhecido por provável, ou seja, qualquer benefício econômico futuro que flua para a entidade. O item deve ter um valor mínimo que pode ser mensurado com fiabilidade. A fiabilidade, é isso que falamos. A fiabilidade ela é sempre muito importante nas demonstrações financeiras. Sem fiabilidade, ou seja, se não há transparência na nossa demonstração financeira, se não há confiança, se usamos aquilo que é a contabilidade, podemos dizer, mecanizada ou instrumentalizada, para fechar o nosso balanço, usamos números fictícios. Não tem como haver fiabilidade da demonstração financeira. Temos aqui o reconhecimento dos ativos. Reconhecimento dos ativos. Temos que um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos fluam para a entidade. Reconhecimento de passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação e uma obrigação. Benefícios econômicos que resultaram da liquidação e uma obrigação. Reconhecimento de rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros. Temos aqui reconhecimento de gastos. Os gastos são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ou seja, nas demonstrações de resultados, quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros. A mensuração dos elementos da DIF. O que é isso de mensuração? Mensuração é o processo de atribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento do capital próprio, gasto ou rendimento. O quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração. Primeiro, temos aqui o custo histórico, o custo corrente, valor realizável líquido, valor presente, valor recuperável, valor de uso, custo amortizado, custo presumido, justo valor e o valor de mercado. Temos aqui o custo histórico. O que é isso de custo histórico? O custo histórico são os ativos que são contabilizados pelo valor pago através das caixas ou seus equivalentes para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção. Os passivos são contabilizados pelo valor em caixa ou ser pago para liquidar a sua obrigação. Custo histórico, ou seja, vou dar aqui uma ideia de custo histórico. Custo histórico posso assim dizer, é todo aquilo que já foi efetuado, todo o pagamento que já foi efetuado que conta na nossa história. Ou seja, história falo de que conta já no nosso lançamento, no nosso processo de lançamento. Chama-se custo histórico, tudo aquilo que já foi efetuado pela empresa. Ou seja, são contabilizados pelo valor pago através da caixa ou seus equivalentes para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção. Custo corrente. Os custos correntes
são ativos que são valorizados pelo valor em caixa que seria necessário para pagar se o mesmo ativo ou equivalente fosse adquirido na data corrente. Os passivos são valorizados pelo valor não descontado de caixa que seria necessário liquidar a obrigação atualmente. Então, no custo corrente, além do custo histórico, que é o nosso passado ou aquilo que já contabilizamos, ou seja, aquilo que já foi contabilizado e não registrado, ou seja, tudo aquilo que foi registrado anteriormente, que nós damos o nome de custo histórico, será diferente do custo corrente. O custo corrente ele nos leva a dizer que são valorizados pelo valor em caixa que seria necessário pagar se o mesmo ativo ou um equivalente fosse adquirido na data corrente. E eis que ocorre que para os passivos são valorizados para o valor não descontado de caixa que seria necessário liquidar a obrigação atualmente. O custo realizável. O custo realizável são apresentados pelo valor de caixa que seria obtido atualmente pela sua venda. O custo realizável são apresentados pelo valor de caixa que seria obtido pela sua venda. Os passivos são mensurados pelos seus valores de liquidação, suas quantias não descontadas de caixa que se esperam pagar para satisfazer a obrigação do decurso dos negócios. O custo realizável são todos aqueles que são apresentados pelo valor de caixa que seriam obtidos atualmente pela sua venda. Atenção, são apresentados pelo valor de caixa que seria obtido atualmente pela sua venda. E pelos passivos são mensurados pelos seus valores de liquidação, quantias não descontadas de caixa que elas se esperam pagar para satisfazer a obrigação no decurso dos negócios. Temos aqui também o valor presente. O valor presente é o valor atual de um fluxo de caixa futuro desencadeando uma taxa fixa que reflete o valor do dinheiro no tempo e os riscos do ativo ou passivo. Darei um breve exemplo daquilo que seria um valor presente. Temos uma empresa que tem a receber 50 mil daqui a 3 anos, podemos dar esse exemplo. Se a taxa do sócio é de 20%, o valor será de 50 mil dividido por 1,10 ao cubo ou ao quadrado. Desculpa. Temos aqui o valor recuperável. O que é isso aí de valor recuperável? Valor recuperável é... Valor recuperável. Continuando, temos aqui o valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor líquido de venda, o valor que se obteve com a venda de ativo, menos os custos de venda, e o valor em uso, O valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados do uso dos ativos. Temos também aqui o valor de uso. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados de um ativo durante a sua vida útil. Temos aqui também o custo amortizado. O custo amortizado é um valor de ativo ou passivo financeiro medido pelo custo inicial ajustado pelos pagamentos recebidos ou frentes
temos aqui menos amortizações do principal, temos aqui mais ou menos a amortização do juro. O conceito de capital e de manutenção de capital. Desculpa. Antes de ir para o conceito de capital e de manutenção de capital, não é aquilo que é conhecer o custo presumido ou custo atribuído, o valor justo e o valor do mercado. Para dar aquilo que é o conhecimento do valor presumido ou custo atribuído, que é usado na adoção inicial do IFRS ou IFRS, quando não há dados confiáveis sobre o custo histórico, cujo é um valor substituído que pode ser, por exemplo, o valor justo ou atual, que passa a ser o custo presumido. Temos o valor justo. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago para transferir um passivo entre partes dispostas e bem informadas. É uma transação do mercado. Representa o valor de mercado mais provável. Temos aqui valor de mercado. O que é isso de valor de mercado? É o valor pelo qual um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado em condições normais. É muito parecido com o valor justo, pois pode incluir ajustes por condições específicas de um ativo ou mercado. Indo para o conceito de capital e manutenção de capital. Existem dois conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras. Primeiro, temos o conceito de manutenção de capital financeiro e de capital físico. O conceito de capital financeiro e de capital físico é adotado pela maioria das empresas na preparação das demonstrações financeiras. Manutenção de capital financeiro. Somente existe lucro se o valor do capital próprio no final do período exceder o valor de capital